Oi amigos, oi amigas, essa aqui é a análise de cabeça fria na medida possível de Santos 1, Flamengo 0, uma vitória maravilhosa que me gerou um vídeo de pós-jogo empolgado, rápido, que acabei demorando para publicar por conta da internet da Vila. Então a minha ideia é que exista um pós-jogo quase que de reação, assim que possível, seja alegre ou triste, dependendo do resultado do Santos. E no dia seguinte, uma análise como essa, mais longa, com mais calma, onde eu analiso estatísticas, vejo as coletivas dos técnicos, trago alguma observação, alguma informação. Se for um jogo na Vila ou um jogo no estádio onde eu estava, alguma observação que eu vi pessoalmente, como foi o caso de Santos e Flamengo. Então é isso, espero que vocês gostem dessa ideia, um pós-jogo mais rápido e um pós-jogo mais longo. Como o Santos venceu o Flamengo e todos vocês estão felizes, imagino que quanto mais conteúdo do Santos aqui no YouTube, melhor para vocês. Antes de falar das análises individuais, eu quero falar de todos os jogadores que foram para campo, eu quero falar da atuação coletiva do Santos. E antes, porque mais do que a minha opinião, obviamente, uma opinião relevante demais nessa história é a do Felipe Luiz. Eu começo por ela. O técnico do Flamengo disse que o Santos tentou de todas as formas anular as nossas vantagens ofensivas e conseguiu. O Santos esteve muito bem defensivamente. É um time muito bem trabalhado pelo Kleber Xavier. Palavras de Felipe Luiz. Então, mais do que o Kleber dizer que a estratégia dele funcionou, ou eu dizer aqui, o técnico do Flamengo disse que a estratégia do Santos funcionou melhor que a dele. Isso é muito mérito do trabalho do Kleber, de toda a comissão técnica, porque o Santos enfrentou o líder do Campeonato Brasileiro, um time que não é apenas estrelado a nível de jogadores, é um time muito bem treinado, que agora tem 6 derrotas com o Felipe Luiz, que sabe muito bem o que faz em campo, que não tolera erro, que não tolera desaforo, como é o caso do Pedro. Então, se você não estiver treinando, você não vai jogar. Você pode ser o Pedro, mas meu time não vai ter centroavante porque eu exijo pressão no adversário, porque eu exijo velocidade, porque eu exijo intensidade. É um time muito bom, que venceu o Chelsea, campeão do mundo recentemente. E o Santos foi lá e venceu na Vila Belmiro. Venceu porque uma estratégia foi muito bem feita, porque o time esteve muito concentrado e, claro, também pelo brilho do Neymar, do Souza, do Luan Pérez, do Brazão e de outros atletas que eu vou falar mais na frente desse vídeo. Antes eu queria falar sobre o trabalho coletivo do Santos. O sistema defensivo do Kleber Xavier é muito bom. O Santos melhorou muito sob o comando dele. Ofensivamente eu acho que ainda falta. Hoje o Santos começa o jogo. Hoje não, né? Já passou aqui da meia-noite, o vídeo está indo no dia seguinte, ontem na Vila Belmiro. O Santos começa o jogo tentando pressionar. No tiro de meta do Rossi, dava para ver o Neymar e o David Washington quase que uma largada, sabe? Posicionados para assim que o Rossi tocasse na bola, eles fossem pressionar. Só que o Flamengo tem muita habilidade. O Rossi é um bom goleiro com os pés. O Léo Ortiz e o Danilo são 2 zagueiros que poderiam muito bem. O Danilo já jogou, né? O Léo Ortiz já jogou de volante também. Os caras são meias na zaga. Jorginho e Alan super bons tecnicamente, muito calmos. O Wesley como escape pela direita. Então o Flamengo foi encontrando espaço para sair jogando. Aos poucos o Santos entendeu que essa pressão não ia surtir efeito e foi baixando, marcando ali em bloco médio, com os encaixes por zona na marcação. E assim, o Flamengo teve mais a bola ao longo de todo o jogo, mas não criou como geralmente cria. Não sei se vocês assistiram Flamengo e São Paulo. Foi um amasso, um amasso. Poderia muito bem ter sido uma goleada do Flamengo. O Rafael pega tudo no primeiro tempo. Não foi isso que a gente viu na Vila. Foi um time que ficou mais com a bola, que tentou ser mais protagonista no sentido de controle do jogo, mas o Santos esteve sempre ali, nunca foi nocauteado, sempre esteve sabendo o que estava fazendo, sempre muito bem concentrado e sempre criando chances, sempre incomodando. Então, se a gente for falar do primeiro tempo, tem o cabeceio do Danilo, tem um chute de fora da área, se eu não me engano, do Luiz Araújo, que o Brasil defende, alguns cruzamentos perigosos ali do Flamengo, mas as chances principais foram do Santos. O cabeceio do Barreal, a finalização do David Washington, o chute fraco do Zé Rafael. O Santos sempre teve espaço para contra-atacar e os jogadores estavam passando pelo Neymar. Então o Neymar era uma referência, ora como 10, ora como falso 9, fazendo essas ligações para que os jogadores passassem, como foi no lance do Escobar que rola para o Zé Rafael. Então o time que estava muito bem postado em campo, sabendo o que estava fazendo e que podia tranquilamente ter ido para o vestiário com uma vitória parcial. No segundo tempo, o Flamengo volta melhor, com mais ritmo, mais intenso,
acuando o Santos, que não conseguia mais contra-atacar. Os primeiros minutos não foram de enormes chances, teve principalmente a bola do Plata, que para mim é a bola do jogo, que o Brasil sai muito bem, uma das bolas do jogo, né? Mas falando de ataque do Flamengo, esse lance foi fundamental. Então o Santos começa a não saber sair jogando, o Guilherme erra na sequência, o estádio fica pessimista, ansioso, começam umas vaias, umas críticas, e aí o Kleber Xavier aparece de novo. Não apenas a estratégia foi bem feita, como as substituições foram acertadas, ele põe o bom tempo, controla mais o jogo ali por dentro, na vaga do Barreal ali, né? Ele acaba mexendo na estrutura do time, então saem o David Washington e o Barreal, entram o Robinho e o Bom Tempo passa a ser uma dupla do Neymar, quase que como um segundo atacante, pressionando e marcando por dentro, por Neymar estar mais solto. O Robinho entra na direita e o Santos se equilibra com dois garotos, mostrando essa coragem do Kleber. Eu vou falar mais pra frente do Robinho Júnior, mas foi uma alteração que funciona. O Santos passa a ficar mais com a bola, controlar um pouco mais, volta a criar, volta a incomodar. E o Flamengo passa a ficar mais ansioso porque as jogadas não funcionam direito, os espaços não aparecem, começam cruzamentos que não são normais do Flamengo. Então o Felipe Luiz mexe e o banco é estreladíssimo, né? O cara tem o direito de colocar Cebolinha e Nico de la Cruz numa dupla, e depois entra o Wallace iluminado no final, mais pra frente o Juninho, e o Santos continua no páreo. Depois dessa turbulência inicial, o Santos estava ali, sempre tentando, acertando, buscando seus contra-ataques, bem postado, time muito concentrado, bem pelo alto, compacto. Então, das minhas anotações, era basicamente isso. Eu acho que o trabalho do Kleber Xavier merece confiança. Ao longo do próprio jogo, um seguidor meu no Twitter, na rede vizinha, perguntou se o Kleber Xavier fosse goleado pelo Flamengo, se poderia sair. E aí eu falo, pra mim não deve ser assunto a troca na comissão técnica. E a galera entende mal, acha que eu tô defendendo o Kleber. E eu falo que eu, como setorista, não devo estimular esse tipo de especulação, porque não existe chance de troca. O técnico é o Kleber, o Santos avalia que o trabalho é bem feito. E eu, como produtor de conteúdo, comentarista que seja, eu entendo que o Kleber merece espaço. Esse papo de estagiário é muito ruim. Então, tomara que o Kleber agora tenha um pouco mais de confiança do torcedor, porque isso é importante. Ele falou numa entrevista para mim que não conseguia nem usar as redes sociais por conta dessa raiva, dessa pressão que não tem a ver com o momento atual do Santos, tem a ver com anos e que acaba respingando nele. O trabalho é bem feito, o Santos evoluiu defensivamente, o Santos construiu bem, o Santos venceu o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, com jogadores tecnicamente abaixo, na maior parte deles. Então eu acho que o Kleber merece reconhecimento. Não tá tudo certo, o Santos, na minha visão, ainda precisa de zagueiro, lateral e ponta, precisa ter essa empolgação freada de alguma forma, até porque precisa vencer o Mirassol, e eu acho que, eu coloquei aqui nas minhas anotações para não perder nada, esse cenário é fundamental do Mirassol. Assim, contra o Flamengo a gente precisa ficar menos com a posse de bola. O Flamengo teve aqui, pelo que eu anotei, 74% de posse de bola, contra 26%, obviamente, do Santos. Mas foram 10 finalizações a 8 apenas para o Flamengo. O Santos sempre esteve no jogo. Contra o Mirassol, é uma outra alternativa. É tentar se impor lá fora, contra um adversário muito forte, muito físico, que empatou agora com o Palmeiras. Então, é o momento de pedir mais. Beleza? Contra o Flamengo você tem um pouco mais defensivo. Contra o Mirassol, é jogar para cima. Depois é vencer o Inter. O Santos pode muito bem emendar o número de vitórias para começar a pensar em Libertadores. A zona de classificação está logo ali. São 6 pontos. O Santos tem uma partida a menos que vai disputar depois contra o Palmeiras. Então, falando sobre Kleber Xavier, esse contexto geral que eu gostaria de dizer, eu acho que a princípio ele teve convicção para manter o time. Rincon e David Washington não foram bem contra a Desportiva Ferroviária, mas ele manteve o time que ele acreditou que durante o tempo de treinos era o melhor. E bem ou mal, isso dá certo hoje, mesmo que Rincon e David não tenham sido brilhantes. O Santos vence com a formação que ele treinou e descobriu e aperfeiçoou durante a pré-temporada. É claro que com a diferença do Roleiser, né? Quando o Roleiser tiver à disposição, e óbvio que ele faz falta, ele entra na vaga do David. Mas o Rincon foi algo que ele treinou, ele não mexeu, o Pituca fez gol, então mostra convicção e mostra coragem para mexer no time, colocando o Robinho aos 17 anos, que eu vou falar melhor. Então eu acho que ele juntou convicção e coragem com boa visão pré e durante o jogo. Então foi uma jornada muito boa, para não dizer ótima, perfeita, do Kleber Xavier. Eu acho que ele merece o voto de confiança de vocês, que essa vitória sirva para que o torcedor do Santos digira melhor as coisas, curta mais, seja um pouquinho mais otimista, pelo menos nessas próximas horas, nesses próximos dias,
e que também sirva para que essa pecha de estagiário para o Kleber Xavier seja menos dita, porque de verdade ele tem muito tempo de futebol, o trabalho é legal, pode ser melhor, óbvio que ele toma decisões erradas, vocês podem querer o Vojvoda ou o Sampaoli ou quem seja, mas o técnico do Santos hoje é o Kleber Xavier e eu acho que ele merece o reconhecimento ou pelo menos a confiança de vocês, beleza? Falando individualmente dos jogadores, para mim foram 4 destaques. O principal deles, óbvio, o Neymar. O Neymar ele cria 3 chances claras, se a gente for ver o scout, mas ele tá o tempo inteiro criando, ele tá pressionando. Teve uma hora que o Santos não estava encaixando a marcação-pressão, que ele foi indo de volante, zagueiro até o Rossi para ganhar o lateral e depois ele mostra, tipo, é isso que a gente tem que fazer. Tava ligado o tempo inteiro, não brigou com a arbitragem, não brigou com o adversário, deu carrinho, marcou, fez o que tinha que ser feito, a princípio mais como meia, depois do segundo tempo mais como falso 9. Ele faz um golaço, ele decide, ele é gênio, ele aguenta 90 minutos, ele corre muito. Então, óbvio que ele é o destaque natural dessa partida. Mas também existem outros 3 destaques e um tá muito próximo do Neymar, que é o Souza. Ele faz uma partida impecável. Muito difícil marcar o Luiz Araújo. O Souza, para mim, foi grande destaque. Uma partida quase que impecável. Não lembro de erros dele. Ele teve 5 cortes, 2 interceptações, 2 desarmes. Ele foi muito bem defensivamente. É um lateral que quando tem espaço ele ultrapassa com qualidade, ele dribla, ele segura, ele é o escape. Mesmo marcado, ele acha soluções e defensivamente ele foi excelente. Uma partida ótima, é muito difícil marcar o Luiz Araújo, é muito difícil marcar o Wesley, em que se pese a ajuda tática do Guilherme, que individualmente falando não foi bem, mas no aspecto tático ele ajuda demais e o Souza estava excelente, concentrado, marcando, ainda deu um ótimo cruzamento para o Barreal no primeiro tempo, partidaça dele. E aí entre os destaques ainda tem o Luan Pérez, que eu vi aqui, que deu 12 cortes no jogo. 12, ele cortou 12 bolas. Jogou muito, foi o zagueiro de 2019 e 2020 da campanha da Libertadores, foi o Luan Pérez. Ele já vinha melhorando e hoje ele foi impecável também. Excelente partida, atacantes rápidos, ele ganhou na velocidade do Bruno Henrique, do Plata, ele fez a falta no Plata que tinha que fazer, porque senão o Plata ia sair dentro do gol. Tirou bola de cabeça, saiu jogando bem, partidaça dele, além do brasão, 5 defesas, principalmente da saída do gol ali do Plata, além de outras várias defesas de segurança, espalmando para o canto ou para escanteio, saindo bem do gol, fazendo bem ali a função de líbero. Para mim, os 4 são os grandes destaques dessa partida. O Neymar, naturalmente, o melhor, o Souza vem na sequência e para mim, depois Luan Pérez e brasão. E aí continuando, o Escobar para mim começa o primeiro tempo um pouco ali desengonçado, que é natural por estar improvisado, ele até tira uma bola de direita no pé do jogador do Flamengo, só que mesmo assim ele se acerta e dá para ver o cuidado que ele tem, o esforço que esse cara tem. E aí falando de uma observação da Vila, o Escobar faz tudo com a direita no aquecimento. Ele deve estar escovando os dentes com a direita em casa, porque ele deve ter entendido que o Souza é o titular da esquerda e que ele pode ganhar a concorrência do Igor Vinícius caso o Mike não venha. Então ele está se esforçando muito com esse pé direito, com esse movimento, mas a vida dele é de lateral esquerda, de canhoto. Então às vezes dá uma travada. Mesmo assim o Escobar fez o primeiro tempo ok, sem comprometer. E no segundo tempo foi muito bem, muito bem. A parte final do jogo, depois que o Santos faz o primeiro gol, ele tira todas, muito raçudo, muito concentrado. Muito bom o jogo do Escobar. Também não é destaque como os demais que eu citei, mas ele faz um bom jogo. O João Basso não compromete, mas achei ele um pouquinho abaixo da confiança que ele teve nos outros jogos para sair jogando, seja passe ou lançamento, perder uma bola ou outra pelo alto, alguma dividida que ele não ganhou. Eu achei ele mais frágil fisicamente do que nos outros jogos, numa exigência maior, mas também não compromete e faz uma partida ok. A dupla de volantes, para mim, não foi brilhante. O Zé esteve um pouco abaixo tecnicamente do que pode, acho que defensivamente ele foi bem, mas com bola eu acho que ele poderia ter ajudado mais. Aquela finalização foi muito ruim, um chute muito fraco que o Escobar rola para ele no primeiro tempo. Tanto é que ele sai antes do Rincon na etapa final. O Rincon para mim faz o primeiro tempo de destaque negativo, até postei isso. Acho que os jogadores do Flamengo estavam ultrapassando ele com facilidade nas tabelas do Bruno Henrique e Plata, que eles fazem muito. O Rincon estava ficando para trás, não preenchendo tanto a intermediária defensiva, com bola ajudando pouco. Mas no segundo tempo o Rincon vai muito bem. É ele quem começa a jogada do gol, ele rouba, lança ao bom tempo
que depois o bom tempo clareia para o Guilherme, que acha o Neymar. Rincon tira muitas bolas, sofre faltas, briga quando tem que brigar. Boa partida do Rincon, principalmente no segundo tempo. Achei que no geral foi melhor que o Zé. Neymar eu já citei, gênio. Barreal não brilhou, mas cumpriu mais uma vez a função tática. Vale lembrar que ele é todo lado esquerdo. Ele é canhoto, seja ponta ou seja ala ou volante pela esquerda. Com o Kleber Xavier ele acaba tendo essa experiência na direita. E vai bem na medida do possível, não brilha, ele até sai meio frustrado. Mas o Santos melhora com essa energia do Robinho e com um bom tempo pelo meio quando sai o David Washington. Na esquerda o Guilherme, individualmente, falando da parte técnica dele, ele falha, ele erra. As tomadas de decisão bem feitas contra a Desportiva não vieram dessa vez, desperdiçando contra-ataques, correndo mais do que precisava em alguns momentos. Mas ele vai bem na assistência para o Neymar e corre muito. Ele se desdobra na marcação e isso o Guilherme não entrega, não negocia. Então, nesse aspecto geral, pela assistência e pela entrega, acho que também dá para colocá-lo como um jogo ok. O David Washington vai mal. Boa finalização no chute do Rossi, no primeiro tempo, grande defesa do goleiro do Flamengo. De resto, o David vai mal, não segura a bola, toma decisões erradas. O time melhora quando ele sai, quando o Neymar passa a ser falso 9 e o bom tempo fica ali meio que de segundo atacante com o Robinho pela direita. O Arão joga poucos minutos, tira uma bola importante no final. O Pituca não compromete, mas também não brilha. E eu quero falar desses dois jogadores, o Bom Tempo e o Robinho. O Bom Tempo ele erra a tabela com o Robinho, que se desenhava um lance muito legal, mas de resto ele entra bem, concentrado, marcando, preenchendo espaço. Vai bem, ele acha o Guilherme na ponta esquerda antes do cruzamento para o gol do Neymar. O Bom Tempo merece mais espaço. Se a gente for pensar que a dupla natural com o tempo é Arão e Zé Rafael, que Barreal e Guilherme se consolidaram e que Neymar e Rolésia deve ser dupla de ataque, fica difícil encaixar o Bom Tempo, por mais que eu gostaria de vê-lo pela ponta direita ali na função do Barreal, por mais que eu goste do Barreal. Mas ele precisa ser o 12º jogador, seja aberto pela direita como segundo volante ou com esse meia, segundo atacante como foi contra a Ferroviária, contra o Flamengo, porque ele é muito inteligente, é difícil ele errar a decisão dele. Ele é muito intenso, ele entra seja 5, 10, 15, 20 minutos com a mesma vontade. Ele precisa estar mais tempo em campo. E para terminar esse vídeo, eu quero falar sobre o Robinho Júnior, que me surpreendeu a entrada dele. Eu não esperava que ele fosse jogar, o Santos vinha tendo cautela, mas o Robinho renova, veste a camisa 7, reage bem, mostra personalidade nos treinos, mostra esforço, cuidado. E o Kleber Xavier se sente à vontade de colocá-lo depois de um pedido da torcida. E era um momento em que o Flamengo estava melhor, o Santos começava a cair, o Robinho traz a energia, o otimismo, o frescor. A Vila começa a pulsar muito por conta do Robinho. Então o Robinho mostrou boas características, boas jogadas, a frieza para driblar o Rossi, a pedalada, o lance que ele sai de 2, ele volta para marcar, ele entra bem tecnicamente falando, mas ele transforma o ambiente na Vila Belmiro. E esse é o poder que o Santos tem, de uma cobrança de falta ter Robinho Júnior e Neymar, assim como tinha o Robinho cuidando do Neymar lá atrás. Isso, infelizmente, tem a ver com o pai que está preso por erros que ele cometeu, não vem ao caso, mas é uma pressão que se tem em cima do menino e mesmo assim ele consegue lidar. Temos que ter paciência, ele tem apenas 17 anos, mas que bom que o Kleber teve essa coragem, porque a entrada do Robinho mexeu no ambiente da Vila Belmiro. Não seria assim com o Tassiano ou com o Tiquinho, eu tenho certeza. Então, parabéns ao Kleber, muito feliz pelo Robinho, pelo Neymar, por essa vitória do Santos. O Santos tem esse poder de colocar um garoto de 17 anos com essa história e ele transformar o ambiente na Vila Belmiro, porque o Santos é isso. E que bom que o Santos é assim. Foi uma vitória importante em muitos aspectos e também pela presença do Robinho Júnior. É isso, a análise está feita. Mais conteúdo nos próximos dias, espero que vocês estejam gostando. Estamos nos aproximando já dos 10 mil inscritos, muito obrigado. Então curta esse vídeo, comente, se inscreva no canal. Logo mais teremos novidades, lives, novos quadros. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.